Eu sou a Joyce. Eu sou a Anne. E nós somos as Meninas da Kombi. Quem nos acompanha aí sabe, né, que a gente tá viajando há 3 anos de Kombi com motor a ar. A gente frisa isso porque a nossa Kombi já estragou muito por ser motor a ar, porque, claro, a gente anda com ela achando que ela é um carro de última geração. E a gente já rodou aí nesse meio tempo mais de 60 mil quilômetros pelo Brasil, Argentina, Chile e Bolívia. E hoje a gente veio aqui para compartilhar com vocês uma das nossas tantas histórias que a gente tem para contar e acabou arrecadando aí nesses 3 anos vivendo na estrada. E hoje então vai ser o primeiro episódio da nossa primeira história que a gente quer compartilhar com vocês. E já essa história já começa de quando a gente comprou a nossa Kombi. Vocês imaginem nós duas querendo sair para a estrada, para o mundo, sem ter conhecimento do que a gente estava comprando. A gente se refere a isso porque a gente nunca ouviu falar em Kombi, não tinha noção que era uma Kombi, muito menos uma Kombi motor a ar. E quando eu comecei a fazer a pesquisa de Kombi e tal, apareceu já de primeira que é a nossa e é a Formosa. Então foi a primeira Kombi que a gente viu e a gente já comprou, a gente não fez pesquisa nenhuma. A única coisa que a gente levou em consideração naquele momento era o financeiro. Era a Kombi que razoavelmente poderíamos pagar. E aí tá, a Anne viu lá e a gente tinha uma viagem, né, para fazer Sim. Final de semana com a minha família. E era em Penha onde essa Kombi tava. E aí, já de passagem ali pela 101, a gente pensou, já vamos ver, né, a questão da Kombi ali, como que é. E o rapaz super interessado também em vender a Kombi, já se prontificou em levar ali na BR pra gente conhecer. E quando a gente chegou, a gente viu a Kombi assim numa primeira instância, a gente já se apaixonou. Primeiro, porque foi a única Kombi que a gente até então tinha visto. E segundo, porque ela já era um projeto de Kombi Home. Ela já tinha um sofá-cama e uma coisa muito legal. Um videogame com Super Mario. Então, para quem é da nossa época aí, sabe que é incrível jogar Super Mario. Então a gente já começou a imaginar, dia de chuva, a gente jogando videogame, tinha uma televisãozinha, né? Jogando videogame e como já tinha o banco, então você já conseguia se imaginar naquilo ali. Já tinha o sofá-cama, né? Que virava um banco ali. E o detalhe que a gente não só viu, a gente jogou o Super Mario, que fez com que a gente se apaixonasse mais ainda imaginando a situação. Gente, primeiramente, aquele vendedor daquela Kombi, ele sabia vender o peixe dele, porque ele fez a gente testar, vivenciar e realmente se imaginar vivendo naquela Kombi. E aí ele disse assim, tá, mas, né, pra comprar a Kombi vocês precisam testar ela, só que a gente nunca dirigiu uma Kombi. Beleza, então bora lá. Qual é a diferença de dirigir uma Kombi e dirigir um carro, né? Que a gente tinha uns carros mais atuais. Então, vamos pro teste. E aí, saindo já pro teste, ele perguntou quem que ia ser a primeira. Eu disse, pode ser eu. E nisso a gente já saiu ali na BR, na 101, pra quem conhece, é bem movimentada. E detalhe, que daí nessa época, né, Anne, agora a nossa Kombi tem 2 bancos na frente, mas na época ela era original, então tinha 3. Então sentou a Anne na direção, ele e eu do lado. Sim. E aí eu lembro que a Kombi também tinha um sonsaço alto. Até hoje ela tem, né? E a gente achou o máximo. A gente pensou, já se imaginou na estrada, assim, viajando, escutando um som. Então o que ele fez? Ele colocou uma música, som bem alto, e disse, você vai dirigir por aqui. Só que quando a Anne começou a dirigir a Kombi, eu confesso pra vocês que eu pensei, caramba, não vai dar. Eu vou ter que dirigir a viagem, porque ela fazia isso aqui, na estrada, ela não se mantinha muito reto naquela estrada ali. Foi bem difícil controlar. Eu nem sabia que tinha tal da folga, né? Que no nosso caso é férias que tem no nosso volante. E aí foi muito difícil para controlar a Kombi ali na BR. Já começando pelas marchas, é tudo diferente. Sim. E aí, a nossa Kombi, até então a gente não sabia, como falamos, não tínhamos dirigido outra Kombi. Mas a nossa Kombi, ela realmente tem uma folga fora gigante. Do normal. E aí, beleza, a Anne dirigiu daquele jeito, eu já achei, meu Deus, que péssima, né? Então chegou a minha vez, e já tinha escurecido um pouco mais, né? Sim. E ele disse, não, então vamos pela estrada de chão.
Só que o detalhe que quando eu comecei a dirigir, eu já percebi que realmente ela era instável. E quando eu apertei o freio, tinha como se fosse um buraco assim, né? Quando eu apertei o freio, uma distância, sei lá, de 100 metros, 5 metros. Eu ia dizer 50 metros. Eu não tenho noção de metros, vocês perceberam. Mas beleza. E aí, quando eu freiei a Kombi, ela simplesmente não respondeu na hora, como os carros novos, né? Ela Freio ABS. Freio ABS. Ela demorou um pouco mais a responder e ela deu de bordoada no buraco. Nós três, né, Anny? Voamos pra cima, acho que ele bateu a cabeça, né? Sim. Porque ele era grande, no teto, e a Kombi se apagou inteira. E aí a gente começou a rir e falou. E aí, ele, como um ótimo vendedor, ele disse: se a Kombi não passou no teste, então eu não sei mais. Meu Deus, vendeu super bem o peixe. Eu fiquei um pouco mais aliviada, que não era só eu que tinha dirigido tão mal, a Joyce também não foi tão bem ali no teste inicial. E a gente realmente, naquele momento, a gente se apaixonou pela Kombi. A gente pensou, uma ótima guerreira. E foi depois de uma semana que a gente comprou a Formosa, não viu mais nenhuma. Só que detalhe, até então a gente não se atentou que a nossa Kombi, ela era a álcool e ela era um motor a ar, porque ele nem falou isso pra nós, não era importante, nós também não ia saber. Não tínhamos esse conhecimento, a gente não questionou, não pensou, não perguntou, e aí a gente nem sabia o que estava comprando direito, né? E explicando pra quem tá nos assistindo aí, que não conhece o motor a ar, assim como nós não conhecíamos, ele é refrigerado a ar, ele não é refrigerado a água. Então ele é muito bom pra locais frios que ele não vai congelar. E aí começa toda a questão da gente transformar o motor da Formosa de álcool pra gasolina. Só que como as nossas histórias nunca foram histórias comuns, não foi simplesmente transformar. Vocês não têm noção da mensagem que a Joyce me manda, dizendo que a nossa Kombi é álcool. Como assim a gente vai para América do Sul se lá não tem álcool, só gasolina? Exatamente, é aí que entra mais uma saga. Parece muito simples, mas quando a gente começou a contatar os mecânicos da nossa cidade, a maioria não faziam essa transformação, né, da gasolina, do álcool para gasolina, ou faziam e era em torno de R$4.500. Sim. Era muito caro. Começou já a cotar aqui na nossa cidade. E aí, o que a gente fez? A gente tinha criado ali uma amizade com, né, o vendedor da Kombi e a gente pensou de falar com ele. Porque a nossa dificuldade, na verdade, é que a gente não conhecia da Kombi, ninguém da nossa família tinha, a gente não conhecia ninguém, assim, para conversar sobre o motor, sobre mecânica, só mesmo os mecânicos daqui que estavam super atarefados. E aí, ele falou assim, não, eu tenho um mecânico muito bom em Lages. Lages é quantos quilômetros na cidade? Acho que em torno de 300 e pouco. É longe. Então, ele disse assim, eu tenho esse mecânico em Lages, o mecânico sempre foi dessa Kombi, e ele vai fazer isso pra vocês num precinho super especial. Eu acho que na época era tipo uns R$1.000, né? A gente pagou no total 1.800. Então, pra nós já era muito vantajoso. Beleza, só que a gente não se atentou, que a gente não conhecia esse mecânico e mal conhecia o vendedor da Kombi. E a gente queria muito fazer isso pra seguir o plano de sair dia 1º de janeiro. Então, a gente já contatou o mecânico, já conversou com ele, já marcou a data pra gente levar a Kombi pra lá. Eu acho que em 2, 3 dias a gente já tava indo. E aí ele pegou e disse assim, não, então fazemos o seguinte, vocês levam até a metade e eu levo até a metade. Beleza, e a gente disse ok, a gente foi com outro carro e foi com a Kombi para poder voltar para casa. E na metade do caminho a gente se atentou que a gente estaria entregando a nossa Kombi para uma pessoa que a gente não conhece, não sabe o nome da oficina, não tem referência e não sabia se aquilo era real. Porque a gente só conhecia o vendedor da Kombi, mas conhecia entre aspas, né? Tinha só comprado a Kombi dele, então não conhecia particularmente nada. Exatamente. E aí no caminho eu disse assim, Anny do céu, eu falei, cara, e se esse cara leva a nossa Kombi e nunca mais devolve? Porque isso era um risco muito grande. A gente tava um tiro no escuro. E o detalhe é que, tipo assim, nem eu e nem a Joyce se atentamos a esse detalhe, né? Em pensar nessa situação antes, realmente ir até lá pra conhecer a oficina, algo do tipo. E na metade do caminho ela lembrou e disse, pois é, não pensamos nisso. A gente só tinha ficado muito feliz que alguém faria isso pra nós. Beleza. E aí eu falei assim, Anny, então vamos fazer o seguinte, pra não parecer tão na cara, vamos falar pra ele que a gente quer tirar uma selfie, pelo menos a gente tem a cara do meliante, né, qualquer coisa que aconteça, e a gente tirar uma selfie pra registrar, né, de que ele tá fazendo parte ali do nosso projeto.
E para quem conhece, o motor do Fusca e da Kombi é um barulho único, e do pouco que a gente conhecia já do barulho da Kombi, a gente já notou que tinha algo errado ali. Porque a gente tinha andado com ela quando ela era álcool e o barulho era muito suave. Sim, era bem... E aí, nesse dia, foi até engraçado, porque quando a gente escutou o barulho, a gente perguntou pra ele. E ele disse assim, não, esse é o único barulho que eu não consegui tirar do motor. Mas vocês ligam o som bem alto e tá tranquilo. Como vocês vão viajar mesmo, então tá tudo certo. E aí foi tão engraçado que, como a gente não tinha viajado ainda, a gente, na verdade, pensou, realmente, a gente vai escutar música o tempo todo na estrada, então tá tudo certo. Vai se acostumar assim, né? E aí a gente começou a voltar, e a primeira parada no posto de combustível, a gente desligou, e a Kombi já não ligou mais. Aí que começou toda a saga. A Kombi não ligou, aí a gente ficou já... e aí, né? O que aconteceu? Aí eu acho que um frentista falou pra nós que a nossa bobina podia estar quente demais. Pra gente colocar um paninho frio lá pra ela resfriar, pra gente ligar a Kombi de volta. Só que eu acho que o problema era mais sério que aquilo, porque ela nem chegava a esquentar, a gente nem bem tinha saído, ela já acontecia isso. E aí, vindo pra nossa cidade, tinha um acidente no meio da estrada, e, eu fiquei com um tempão, né, com a Kombi ligada ali, porque não podia desligar. Aí tinha um caminhoneiro atrás. Aí a gente falou, não, então vamos desligar. E aí, qualquer coisa a gente pede pra ele ajudar a empurrar. Esse já foi o início de muitas vezes que a gente ia pedir ajuda aí pro pessoal tá empurrando a Formosa. E aí aconteceu isso mesmo, a Kombi não pegou, o acidente demorou, já se desligou a Kombi, e por fim o caminhoneiro de trás ajudou nós a empurrar. E a gente tava muito contente, a gente tava bem feliz que tinha dado tudo certo, e assim, quando aconteceu essas duas situações, a gente já ficou com o pé atrás. Será que tá tudo certo? Será que na viagem a gente vai ter que estar empurrando a Kombi assim também? Já não tinha mais o problema da gasolina, mas tinha esse outro problema. E ela estava arrebentando direto a correia. Então a gente saiu atrás de um eletricista na nossa cidade. Foi aí que a gente encontrou o nosso mecânico, né, que foi, o salvador aí de o salvador da pátria de toda a nossa jornada, nosso início aí da história com a Kombi. Mas não foi tão fácil assim a gente contando pra vocês agora, parece que foi uma maravilha, mas na verdade não. A gente foi procurar então um eletricista, encontramos o Wilson, né, aqui na cidade de Rio Negro, onde a gente mora, e aí ele foi ver a Kombi, só que nisso que ele foi ver a Kombi, ele disse, meu Deus, pra onde que vocês pensam que vocês estão indo com essa Kombi? Por conta do barulho, havia um outro problema que a gente nem sabia e que também era muito grave. Ele disse assim, meninada, ele falava assim pra gente, né, meninada, desculpa, mas vocês vão ter que retificar esse motor aí, vocês não tem como viajar com esse motor, esse barulho que tá batendo é alguma coisa dentro. E aí mostrou pra nós que a gente achou que o cara tinha lá, ele falou que tinha colado o bloco, alguma coisa assim, a gente nem lembra direito, porque não tinha conhecimento. E aí, foi a primeira vez que a gente teve que retificar nosso motor. Só que detalhe, a gente já não tinha mais dinheiro. Porque a gente... Foi indo tudo assim, sabe? Já no início do projeto, a gente já teve o gasto para transformar, que é algo que a gente não contava, né? Que ia precisar. E aí, acontecendo essa parte da retífica, para quem conhece, também é uma coisa muito cara para fazer. A mão de obra do mecânico também, o financeiro foi por água abaixo. E foram as primeiras lágrimas ali que eu falei pra Anne, não temos o que fazer, tipo, tá perdido, a gente nem saiu em viagem esse monte de pepino. E pressionou também foi a questão do tempo, como eu queria muito, muito sair assim dia 1º de janeiro para começar o ano aí já viajando de uma forma diferente, então já foi por água abaixo, porque nisso já era 10 ou 15 de dezembro, e aí o Wilson já disse que na oficina da retífica ali o rapaz já nem queria pegar mais trabalho para esse ano, então foi assim, eu tentar falar com o cara da retífica, ver se ele faria para nós, mas ali a questão de datas mesmo, já não tinha mais o que fazer. Depois dessa situação aí, qual foi a ideia? Como eu já trabalhava com a fotografia, a gente resolveu bolar uma rifa, então, sorteando um ensaio fotográfico para que a gente conseguisse pagar a retífica. E deu certo, né? Deu super certo, principalmente o pessoal aqui da nossa cidade e região começaram a apoiar, porque o projeto nem era conhecido, assim, entre as pessoas, né? Então, o pessoal apoiou bastante e a gente conseguiu, né, para pagar o valor ali da retífica. E aí,
Meu, a Kombi ficou zero bala. A gente sempre agradece aí, o Vil se tornou uma pessoa muito especial, um amigo pra nós, mas foi um perrengue e tanto, e graças a Deus nossa Kombi pelo menos voltou lá de Lages, né, Anny? E só pra constar, a gente saiu no dia 2 de fevereiro, aí contando com toda essa parte mecânica, foi a data aí que deu certo pra gente cair na estrada. E no próximo episódio a gente vai contar pra vocês como foi a saga da pintura e depois da estreia dessa mecânica aí que a gente foi pra Curitiba. Meu, aconteceu mais um perrengue daqueles, né, Sim, Anny? demais. Isso tudo antes da gente começar a viajar. E galera, é isso aí. Vocês sabem que a nossa viagem sempre foi cheia de histórias pra contar e a gente se ligou que muita coisa a gente não dividiu. Até porque naquele momento a gente estava nervosa, não gravou, enfim, e acabou passando. E isso tudo faz parte do que a gente é, do que as meninas da Kombi são. E a gente quer compartilhar tudinho com vocês. Então acompanha aí até o próximo vídeo, que tem muita história. E deixa um recadinho aí pra nós nos comentários. É isso aí, quem ficou até o final do vídeo, obrigada por nos acompanhar sempre e deixa um like aí que nos ajuda muito. E não esquece de deixar um comentário também. Então, até a próxima. Até a próxima. E se gostaram, compartilhem, envia aí pra mais gente tá assistindo. Não, nada a ver? Meu Deus do céu. Não? Nós confundimos agora. Vamos só finalizar. E obrigado quem ficou até o final aí, assistiu, deixa um like e segue a gente pelas estradas.